Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou dar vou falar um pouquinho sobre prova de concurso público para a parte de informática. Por quê? Eu tenho visto em uma série de sites e converso com muita gente que faz concurso e parece que é uma prova capciosa. Tem gente que não se prepara bem, tem gente que acha que dá para fazer e tal. E parece que nos últimos tempos, junto com a prova de português, ela tem tido um impacto muito ou negativo ou muito positivo para quem sabe usar esse exame. Para quem não sabe usar, um impacto muito negativo. Então, eu vou fazer isso através de duas questões, dois modelos de questão aqui que eu procurei no site concursosnobrasil.com.br. Eu vou colocar os links aqui embaixo. E vou te explicar por que a sua estratégia pode ser ruim ou não. Então, em alguns blogs que eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que já tem uma dica importante que é o seguinte: não é porque você sabe fazer que você vai se dar bem, etc, etc. Fato, isso é muito verdade. Por quê? Agora eu vou explicar. Você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber diferenciar é o seguinte: existe o conhecimento e a habilidade. E não necessariamente conhecimento e habilidade andam juntos na mesma pessoa. Então, vou dar um exemplo muito claro. Uma pessoa que nunca dirigiu um carro, mas que já leu 50 manuais de ler um carro, ela se sairia muito bem em uma prova que pedisse a ela instruções de como se dirige um carro. Mas não necessariamente ela se sairia bem em uma prova como a do Detran, onde você tem que fazer uma baliza ou você tem que literalmente dirigir um carro. Por quê? Porque o conhecimento ele é baseado na nossa memória explícita. A memória explícita, a memória declarativa, é aquela que a gente usa, por exemplo, para falar o nosso nome, ou então para falar o alfabeto. Tudo aquilo que a gente precisa declarar, a gente precisa falar, faz parte da memória explícita. Uma habilidade motora, como por exemplo dirigir um carro, dirigir uma bicicleta, fazer um procedimento no computador, faz parte de um outro sistema de memória, que é o sistema de memória implícita ou não declarativa. E entre esses sistemas de memória, você tem até princípios que geram uma transferência, como a transferência apropriada de processamento. No entanto, a taxa de eficiência nessa transferência é muito baixa. Se você está se preparando para um concurso ou fazer um tipo de prova, não é muito inteligente você acreditar que o fato de você saber realizar os procedimentos no computador vai garantir que você saiba identificar em uma prova a resposta correta. Porque, como eu já falei, são sistemas de memória diferentes. Então, dito isso, eu vou aqui dar dois exemplos de como isso ocorre. O primeiro é o seguinte: no primeiro link que eu coloquei, a questão 9, o código da questão aqui no site está declarado como Q maiúsculo C19 C maiúsculo A minúsculo. A questão diz o seguinte: no Microsoft Office Word 2007, quando o usuário precisa alterar para maiúsculo todos os caracteres de um trecho de texto selecionado, que está em minúsculo, é necessário pressionar as teclas. Aí ele dá quatro opções. A opção A, Shift mais F3, a opção B, Ctrl mais F4, a opção C, Alt mais F2 e a opção D, Tab mais F8. Então, aqui não importa muito se você sabe fazer isso. O ponto é, a melhor forma de você demonstrar o seu conhecimento para assinalar a opção correta é você ler previamente qual é a instrução correta. Porque existe, em termos de conhecimento, sempre que a gente precisa usar a nossa memória declarativa, a nossa memória explícita, existe uma relação, e isso também vale para a memória implícita, existe uma relação entre as condições
na codificação, ou seja, na entrada da informação, e as condições na saída ou na evocação. Então, sempre que você lê esse tipo de formato de questão e você lê a resposta correta, você está gerando uma condição de aprendizado, ou seja, o seu aprendizado, a sua memória em relação a isso, ela vai ser evocada quando você precisar declarar a resposta, ou seja, assinalar a resposta correta, vai sair de uma forma muito mais eficiente, porque existe uma similaridade entre as condições da entrada e as condições da saída, em termos de memória. Aí você pode fazer um parênteses, vamos fazer um parênteses aqui e falar, essa aqui é uma típica questão que é super contraproducente, por quê? Nitidamente, o avaliador aqui, ele no fundo queria saber se você tem a habilidade para realizar esse tipo de procedimento e não se você tem o conhecimento. Então, ela é uma questão que, do ponto de vista da seleção, ela não faz sentido. Por quê? Porque é aquela questão, voltando ao exemplo do carro, é como se eu precisasse, na verdade, de pessoas que saibam manusear as marchas, só que eu estivesse selecionando pessoas através de perguntas escritas sobre isso. E uma pessoa pode sair muito bem, uma pessoa que lê bastante pode sair muito bem nessa questão, responder, só que nunca ter dirigido um carro. Então, se você coloca ela na frente de um carro, ela não vai saber fazer aquilo ali muito bem. Ela vai ter que aprender a fazer aquilo ali. Agora eu vou colocar um outro tipo de questão que eu vou ler um outro tipo de questão que ela vai de fato exigir o seu conhecimento. Então, na verdade, as duas elas exigem aqui, elas vão necessitar do seu conhecimento. É importante que você tenha isso em mente, que é uma prova que vai exigir o seu conhecimento. Então, a sua habilidade ela não faz tanta diferença assim. Agora, essa é uma questão que nitidamente ela vai exigir o seu conhecimento. Então, eu coloquei agora a outra era prova de informática para o nível médio, a questão anterior, essa nível superior, mesmo site, concursos no Brasil. Eu não recebo dinheiro desses caras de nada. Eu coloquei aqui porque é uma página de internet. Então a questão 1. Código da questão, Q maiúscula 466, C maiúsculo A. Diz a questão: ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, onde os portais surgiram a partir de sites de busca, no Brasil, as empresas jornalísticas foram pioneiras no lançamento de sites de conteúdo, sendo que alguns até já nasceram dentro da concepção de portais. Nesse quesito, o primeiro a lançar um site jornalístico em 1995 no Brasil foi, aí ele dá 5 opções: o Globo, Agência Brasil, Jornal da Brasil, Agência Estado e Folha de São Paulo. Então, esse tipo de questão ela é uma questão que vai exigir o seu conhecimento e ela exige, nas condições de codificação, ou seja, de entrada do seu aprendizado, um conhecimento. Ela é uma questão que tem lógica do ponto de vista da avaliação. Você não tem que ter uma habilidade para saber isso. É uma mera e simples questão de conhecimento. Você tem que ler sobre isso. Uma outra questão que eles colocam aqui, a questão 3, código da questão Q maiúsculo 1085, C maiúsculo A minúsculo. Diz a questão: os microcomputadores da linha IBM PC modernos oferecem várias formas para interconexão de dispositivos externos, como por exemplo o padrão. Aí ele cita 5 opções. A primeira é a FireWire, que não apresenta retrocompatibilidade, uma vez que os cabos adaptadores para o conector do FireWire 800 não permitem que sejam utilizados dispositivos FireWire 400. A B, IEE 1394, que suporta até 63 dispositivos em cada porta. A C, USB, que apresenta o conector do tipo B usado na placa-mãe, enquanto o tipo A é utilizado para periféricos. A letra D, USB,
que, excetuando-se mouse e pendrives, há sempre a necessidade de fontes de alimentação externa para os dispositivos. E finalmente a letra E, USB, que na sua versão 2.0 apresenta como inovação a conexão dos dispositivos sem fio. Então, essa é uma outra questão que tem muito nexo do ponto de vista da seleção, porque aqui você tem que literalmente ter o conhecimento, e ela na codificação, ou seja, na entrada você tem que ler sobre isso, e na saída, ou seja, quando você vai responder a questão, ela está também medindo o conhecimento, ou seja, existe uma congruência. Então, qual é o grande ponto aqui? A dica número 1 é o seguinte: você tem que saber que existe uma diferença entre conhecimento e habilidade. Conhecimento usa um sistema de memória, como eu já disse, que ela é explícito, e as habilidades, essas motoras, elas estão relacionadas à memória implícita. Quando você estiver diante de uma situação onde uma prova que você tem várias dessas questões, é importante que você tenha isso em mente para identificar se aquela questão ela é essencialmente de conhecimento ou se ela no cunho quer saber uma habilidade sua. Agora, sempre é importante lembrar o seguinte: esse modelo de prova que é adotado, ele vai exigir sempre o seu conhecimento. Então, é muito importante que você leia e que você se garanta no estudo teórico muito mais do que no seu conhecimento, na sua habilidade prática em executar isso. Dito isso, então, eu espero ter ajudado, e na próxima semana eu trago mais algum vídeo. Se você também tiver alguma questão de psicologia nessa área de memória, tecnologia, consciência, algum tema desses que eu estudo, você pode mandar e eu pesquiso e faço um vídeo explicando na medida do possível. Um forte abraço, até mais.